contextualização histórica. Então, assim, a gente já viu algumas peças e tal, mas lá em cima é o momento da gente acabar vendo mais santos, enfim. Esse processo da contemplação das imagens de fato. A gente vai ouvir um pouquinho aqui sobre a história de São Cristóvão, sobre a história da arte sacra especificamente, enfim. Mas qualquer dúvida pode perguntar, qualquer coisa pode dizer, gente. O guiamento também é no tempo de vocês. Tá? Gente, então começando com a história de São Cristóvão. São Cristóvão foi fundado em 1590 por um capitão bom, chamado Cristóvão de Barros, né? É um capitão português. E o que acontece? Essa cidade vai ser referenciada principalmente com o nome dele, junto com o nome do santo português. Mas o que acontece? Aqui, na verdade, já estava sendo ocupado pelos espanhóis. Como que a gente vai saber desse processo? Justamente pelo processo da arquitetura. A arquitetura da cidade ela vai ser muito mesclada. Então a gente vai observar esse processo justamente na praça que a gente vê aqui na nossa frente, na Praça São Francisco, que é a praça inicial, o cartão postal tecnicamente daqui de São Cristóvão, né? Essa praça vai ser toda em arquitetura espanhola, que já diz pra gente, obviamente, que havia uma ocupação dessa nação, né? Obviamente, já brigando com Portugal para saber quem ficaria aqui com esse espaço. Então, do litoral todo, assim, no aspecto geral, do Brasil colônia. E aí, obviamente, que Portugal vai ganhar com o apoio da Igreja Católica, né? Esse processo, enfim, eles vêm aqui e colonizam aqui esse espaço, mas ainda assim a arquitetura a gente vai perceber que ela é mantida, porque é um processo histórico, né? Então, assim, o São Cristóvão vai ser reconhecido como santo dos motoristas dos viajantes, certo? E para muitas pessoas acabam não conhecendo muito mais esse aspecto de quem que é esse santo. Conhecem muito mais o aspecto de lugares que chamam São Cristóvão, né? Passado todo esse processo de contextualização da história de São Cristóvão, a gente vai falar um pouco então sobre a história da contextualização daqui dessa arquidiocese, especificamente sobre a fundação desse convento. Esse convento começou a ser fundado em 1693 e termina em 1793, ou seja, um século de fundação. O que demorava tanto? O processo da construção, obviamente, vai ser diferente do que a gente vê hoje em dia. Antigamente, obviamente, que as paredes, inclusive, eram mais largas, o jeito de fazer a massa era totalmente diferente. Havia também a utilização de óleo de baleia, ou seja, havia também o processo do aspecto de que se essa cidade fosse construída perto do litoral, obviamente que seria muito mais rápido esse aspecto da construção. É interessante observar que também vai demorar, porque a gente vai ter aqui esse convento de ordem franciscana e um dos outros da ordem franciscana vai ser o que? O voto à pobreza. Então, tudo que vocês estão vendo aqui do processo da construção foi um processo de doação de senhores de engenho, tecnicamente. Então, por isso que vai demorar muito mais. Não existe esse processo de verbas voltadas para a construção de conventos e igrejas. Passado esse processo da construção, a gente vai falar um pouco sobre a história do museu. Aí o museu, na verdade, começa a ser fundado na década de 70, termina em 74, né? 1º de abril ele é fundado. E o que acontece é que quem vai fundar esse museu vai ser o arcebispo Dom Luciano Cabral Duarte. E essas peças aqui que vocês estão vendo foi um processo de catalogação especial dele, né? Ele só morre em 2018, então ele participa desse processo de catalogação de modo completo. Aqui, na verdade, vocês entram, vocês já se esbarram ali de cara, já com aquele projeto ali, na verdade, né? Que a gente fez muito mais para expor, como se fosse, obviamente, a gruta que a Dulce ficava, mas assim, ali a gente já começam a perceber como que é mais ou menos a vibe desse museu, né? Então, assim, aqui entrando também a gente já vai começar a ver a primeira peça de exposição, tecnicamente, né, que é um local portátil, e é uma peça moderna, que é uma peça do século XX, ou seja, é bem recente, é do século passado. E é uma peça moderna também porque era feita em série, ou seja, como os celulares hoje em dia feitos industrialmente, né, tecnicamente, não tem esse processo do artesanal, especificamente nessa peça aqui. E para todos aqueles, é uma peça moderna porque é um altar, como vocês estão vendo, só que em tamanho menor. Então, bispos e arcebispos, eles precisavam levar suas peças para o interior para a realização de missas e, obviamente, que seria muito mais fácil colocando tudo dentro de uma maletinha, dentro de uma mala. Primeiro pelo processo da segurança, porque a maioria das peças são folhadas a ouro, a prata, e porque também a gente percebe que aqui o tamanhozinho é reduzido, né? Então, ou seja, tudo vai ter seu lugarzinho dentro da malinha. Por isso vai ser essa peça moderna. Pertence ao primeiro bispo de Aracaju, Dom José Tomás Gomes da Silva. É do século XIX. E obviamente a gente percebe uma riqueza de detalhes muito grande nas peças antigas, por justamente ser uma construção artesanal, de encomenda pessoal. Então aqui a gente se depara com muitas coisas que inclusive era da vivência de pessoas do final do século XIX até o século passado. Por exemplo, essa cristaleira aqui, tem muita gente que vem e se identifica bastante, dizendo que na casa dos avós tinha uma parecida. Então assim, o pessoal adora bastante essa parte, justamente porque é uma parte meio categórica no processo da memória afetiva. O pessoal adora bastante essa parte. Mas obviamente que só tem que acabar em casa, que ele era muito. Aqui acho que eu cuido. Isso, é perfeito, é cor.
pessoal acaba se importando bastante porque muitas vezes não sabe para que é utilizada a peça, não sabe o nome original, a nomenclatura da peça mesmo. E aí, por exemplo, a gente chama de chapéu que é mitra, chama de cajado que é báculo. E aí o pessoal acaba gostando bastante dessa parte pela identificação, de saber de fato qual que é o nome e a utilidade. E obviamente a gente observa que não é da mesma pessoa as peças, né? Um processo justamente artesanal, da feitura das peças. Aí a gente já vai encontrar então uma vestimenta, obviamente, que não tem VHS, então se ele pertenceu a outra pessoa. E é aqui que entra o processo artesanal das encomendas, obviamente, de cada gestão. E esse aqui vai ter a renda de uma lisa. E tem gente que entrou na antiga sacristia, que era a sala de preparação para a missa, né? Na parede a gente vai ver alguns instrumentos que eram utilizados na missa aqui mesmo. A gente vai ter essa vestimenta que a gente já sabe que pertence justamente pelas iniciais, né? E aqui a gente vai ter um lavabo no nosso século XVIII. Aí a gente vai ter um arcais, que é um móvel também de jacarandá imenso. Justamente utilizado para guardar as vestimentas. E aí a gente observa, que as gavetas são isso tudo mesmo. E elas abrem até o final, ou seja, mais nenhum preço de abrir essa gaveta. Né? E obviamente tem mais utilização, porque essa parte de cá do concreto funciona somente para museu. Então essa pessoa não pode mais abrir quando não dia mais. Quer dizer que essa profundidade. Isso, perfeito. Daqui a senhora observa melhor, ela vai inteira. Aí, ou seja, as peças aqui, então, nessa sacristia conseguiam ser guardadinhas e estiradinhas, né? Então, você está vendo o processo. Isso, perfeito. E assim, aqui, tecnicamente, é uma maravilha para a minha vida. Aqui, na verdade, são várias figuras que são diferentes, justamente porque são noções de família diferentes. Então, assim, são várias figuras. E esse é que século? 18. E o convento, ele ainda funciona? O convento da oração vai funcionar para destinos. O fragmento da igreja. Aí ele funciona de modo periódico, mas é esse processo. Aí é aberto para apresentação. Mas agora não está tudo fechado. Está fechado hoje. A igreja fica Porque fechada. a abertura de fato não é pela porta da igreja, é pelo lateralzinho. Aí, na verdade, dá para a gente ver para pensar. Eu mesmo não sei se vocês vão. Sim, é porque a porta mesmo da gente ficar fechada. Vocês entram para o jardim, meu pai. Aí depois vocês voltam e vão ver se vocês vão. Peraí. E aqui a gente vai observar uma estrutura diferente no sentido da arquitetura. Então, não é aqui vai dar uma clássica. E a presença de muita coisa que é criada da lei. E está dourado. A gente percebe que alguém tem muito mais gente em relação aos detalhes. Né? Vai ter um barro que tem muita coisa a aprender. Na verdade, vai ser um passo mais lindo. Já disse pra gente, obviamente, a arquitetura do lugar, quem participava desse tipo de lugar, né? Aqui a gente vai ter a presença também dessas lápidezinhas, digamos assim, né? Que são de pessoas que são enterradas aqui, né? E foram importantes para a história de São Cristóvão de algum modo. Para todos os efeitos, a gente percebe que ali a gente vai ter uma lápide que ela está raspada. Não significa que a pessoa foi retirada dali. Muitas vezes a gente até passa por ali e a gente nem percebe. Não significa que a pessoa foi retirada dali. Na verdade, tem estudos que apontam quem está enterrado ali é o Barão de Laranjeiras. E por que foi retirado a lápide dele? Porque depois da morte dele, descobriram que ele foi uma das pessoas que tecnicamente contribuiu para a mudança da capital, de São Cristóvão para Aracaju.
E assim, gerou obviamente revolta nas pessoas, uma revolta política, e tentaram apagar a história dele da cidade, obviamente referenciando também a apagar a memória dele daqui, desse convento. É um convento tão importante para a cidade. O teto também foi pintado pelo próprio Jesus, aquele mesmo pintor que a gente viu as obras, lá da frente, as 3 obras. E é interessante observar principalmente a cartela de cores, que são cores muito opacas, o que já diz, obviamente, que vai casar com esse ambiente, que não perde muitas cores, como um ambiente que vai ser construído no barroco, no rococó. Certo? Aqui a gente vai ter o centro, então, São Francisco de Assis, que é tecnicamente a história desse convento, que é um convento franciscano. E essa pintura já passou por restauração na década de 80. Uma dica para vocês aqui do lado de cima, a gente consegue tirar foto muito melhor. E a gente vai subir. Você levaria ela. Mas assim, esses bonecos têm sempre a intenção de humanizar os santos e afins. Por isso, inclusive, que vai ter essas articulaçõezinhas para as pessoas ficarem mexendo quando estava acontecendo a procissão. Para todos os efeitos, é interessante observar que a maioria desses bonecos vão, de fato, ter os cabelos originais, assim, cabelos humanos, do século XVIII, XIX. Pode ter praticamente um ano. Provavelmente justamente de doação, de devoção. E por que isso usa a fazer uma barra desse Esse aí? As pessoas eram enterradas no quintal. Agora os tempos dela serão trazidos para cá e colocados em gavetas, começando aqui, tá? Aqui, ó. Só que o único problema, na verdade, de referenciação à memória é que as pessoas, ao longo do tempo, quiseram muito mais manter a estrutura do que a memória das pessoas. Mas antigamente, obviamente, no plano inicial, existia o nome das pessoas. Né? A data de nascimento é a data da morte da pessoa. E hoje em dia, obviamente, a gente não consegue mais ter acesso a isso porque é um processo de séculos atrás. Então, a gente tem historiador, não consegue mais ter acesso a isso. Seria só um processo de arquidiocese, que entraria em contato com a arquidiocese, que mandava aqui, que traria essa memória. Então a gente fica aqui, na verdade, a única referenciação de nome, que vai ser do Rafael da Silva, né? Que foi uma pessoa, obviamente, que atuou aqui nesse convento e a família quis referenciar ele. Ele estava aqui em algum lugar, gente. A família achou pouco, né? E aí quis referenciar, obviamente, a memória dele nessa lápide, nessa pedra, né? E aí é a única referenciação do nome que a gente vai ter aqui. E a única coisa interessante também que a gente gosta de passar sobre essa lápide aqui é que a família decidiu colocar Descanse em Paz em inglês aqui, ó. Jesus. Mamãe dá o remédio no Jesus. Oh, meu Deus, Tá segurando Ele disse que ele. Jesus está dodói aqui. Oh, meu Deus. Isso A mãe mesmo. dele já deu o remédio, ele melhorou, ele está ótimo. Isso foi só um momento bem rápido. Muitas delas vocês vão encontrar em outras duas que estão muito mais deterioradas. Tem outras duas aqui também que estão muito mais deterioradas. Mas enfim, justamente está deteriorada porque não foi utilizado nem o jacarandá nem o cedro e o cupim, ele gosta de qualquer outra madeira, menos essas duas. E deve ter mais algumas outras também. Mas a utilização da igreja de fato era somente essas duas madeiras. E como eu falei, já não é significado nada tecnicamente, então poderia ser utilizado só qualquer outra madeira. Para todos os efeitos aqui a gente já dá de cara, então foi esse altar. Tanto esse quanto o outro, na outra ponta, né? Eram altares que ficavam expostos em fazendas de engenho, assim, tecnicamente nas imediações de Carmópolis.
Para todos os efeitos, é que a gente percebe, obviamente, que tem muitos detalhes neles, muitos detalhes mesmo. E a maior referenciação que a gente vai ter na catalogação é que o Sotar fazia parte, obviamente, de uma família que gostava bastante da família sagrada. Né? Como que a gente sabe disso? Pela referenciação aqui das iniciais. Né? E lá em cima, obviamente, a gente percebe que tem uma coroa enorme e um vão enorme. O que acontece, na verdade, é que, na verdade, as pessoas aqui apontam que isso aconteceu. Que quando essa peça ela foi doada para cá, esse altar foi trazido para cá, ele já vai ser trazido sem a referenciação dessa família sagrada, que era justamente em ouro e ficava ali abaixo daquela coroa. Então, por isso, na verdade, a única referenciação que a gente vai ter principal é somente as iniciais aqui. Uma peça que é muito, muito detalhada, né, gente? Vocês percebem que ela tem, obviamente, muito tempo, ou seja, maior do século XIX, assim, mas para todos os efeitos ela nunca passou por restauração. O que acontece é que a maioria das peças que vão ser mais conservadas assim, a gente acredita que elas ficavam muito mais guardadas, ou seja, sem ser expostas demais, né? E obviamente o tempo vai tratar de deteriorar menos essas peças. Mas, por exemplo, aquele outro altar ali, a gente percebe que ele é de outra época, obviamente, mas só que provavelmente ele ficava muito mais exposto às intempéries, né? O interessante, obviamente, da gente observar é que esses santos eram santos ocos por dentro porque tem uma finalidade. E a finalidade era justamente o contrabando, né? Vocês perguntam desse tamanho do santo muitas vezes, é porque, de fato, os santos que ficavam nas igrejas eram desse tamanho. É interessante também de observar como esse santo ele vai ter bem menos detalhes para chamar menos a atenção das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas passavam pelo santo e achavam que era um santo que não tinha sido acabado ainda. Então, assim, as pessoas não se importavam sem saber o que tinha, de fato, dentro do santo.
O que acontece? Ele era um santo que fazia o evangelho ser propagado de uma forma diferente, principalmente através da música, da dança e afins, porque o interesse dele, obviamente, era alcançar as mulheres solteiras, que era só uma nomenclatura para prostitutas. Para todos os efeitos, qual que era o viés dele de pregação do evangelho? Era uma coisa muito mais alegre e, obviamente, não era aceitado no processo que é natural para a igreja, assim, de modo geral, né? Por isso, inclusive, ele nunca foi canonizado. Só que aí ele ficou popular, não só nos espaços que ele passou enquanto estava vivo. Obviamente essa cultura foi trazida para cá. Então aqui em Sergipe a gente vai ter, obviamente, também um folclore que vai retratar essa dança, que é a dança de São Gonçalo do Amarante, referenciando o evangelho desse santo. É uma dança totalmente diferente aqui nos portugueses, porque não vai retratar nem uma guerra, nem chegada de burguês, nem conflito, enfim, vai ser uma dança que vai ser muito mais alegre, ela vai ter mais gingado, para referenciar quem era o ritual da pregação desse santo, especificamente para as mulheres. Antigamente, obviamente, eram as pessoas de laranjeiras que dançavam, né? Os homens negros de laranjeiras que dançavam, só se dançavam. E como é que eles faziam para referenciar as mulheres? Se vestiam de branco e colocavam saias de fitas. Muito mais julgado. Ela vai ter como se fosse uma brincadeira entre eles. E não um processo de conflito, nem um processo de chegada, ou seja, não um processo colonial. A dança ela vai ser mais diferente. E assim, a dificuldade que a gente tem de ver esse grupo se apresentar na verdade é porque eles não têm como se conformar certo. O que ele fazia enquanto ele estava fazendo as procissões dele? Ele orava pelas pessoas, tecnicamente, principalmente as pessoas que faziam parte da vida da agricultura, né? E ele rezava para que essa agricultura prosperasse. E ele também acabava doando, obviamente, dinheiro para aquelas pessoas, né? E o que acontece é que a cultura daqui do Nordeste é, obviamente, de ser regida pela agricultura. Então, assim, esse santo ele acaba se popularizando muito mais pelo nome dele do que até pelo que ele fez. Tanto que hoje em dia a gente sabe quem chama Severino. Ou Severino tem um pé no Nordeste, com certeza. Não tem nem jeito. Tem nem como. E esse Como é que esse óculos caiu aqui, mano? Olha esse óculos caiu. Não pode ter falado não. Bota mais Aquele cadeira. negócio, as namoradeiras, né? Que chama. Isso! Arrasar. A namoradeira conversa dele.
Música